amores, tudo bem? Tem alguém aí? Vou marcar um tempinho aqui até alguém chegar. Por enquanto vou adicionando aqui uns cílios, umas coisas bem bacanas ao meu rosto, que eu não posso ficar de fora, né, gente, desses cílios maravilhosos. Hoje iremos falar sobre os padrões de sofrimento emocional, sendo que são 4 e hoje a gente vai começar a falar do primeiro, tá certo? Oi, Merielle, tudo bem, querida? Essa é minha irmã Merielle. Marcar só um 10 aqui, só um tempinho pro pessoal chegar. Hoje eu elaborei aqui umas 2 dinâmicas aqui para poder ilustrar bem o assunto para vocês. Assunto esse bem pertinente, que toca na emoção, que fala sobre autoconhecimento, autoestima, autodesenvolvimento, ou seja, desenvolvimento pessoal, né? Marcar só um tempinho. E tem um pessoal do Facebook também que o número de pessoas aqui também não acusa, porque eu coloquei atrelado ao Facebook, ok? Então, estão conseguindo ver o tema o tema de hoje? Oi, Adriana, tudo bem, querida? Já a gente vai começar, viu? Os padrões de sofrimentos emocionais. Vocês conseguem ver aí o tema de hoje? Porque eu discriminei, mas eu não sei se eu consigo colocar o tema aqui, se realmente entrou, entendeu? Se vocês puderem me avisar. Ah, tá, sim. Aí tá padrões de sofrimentos emocionais, né? Ah, tá, padrão 1. Legal. Então, eu vou começar aqui, né, em respeito a vocês e aos demais também atrelados ao Facebook, que o número de visualização não acusa aqui. Vamos adentrar os padrões de sofrimentos emocionais. Gente, basicamente, quando a gente fala de emoções, eu quero mostrar e ilustrar para vocês o seguinte, para a gente ter uma ideia bem bacana mesmo, ó. A gente, quando nasce, todos nós sabemos que nós somos aqui, ó, uma folha em branco, tá? Bem dizia John Locke, né, que a gente é uma folha em branco. E com o tempo, o que acontece? A vida vai nos preenchendo, né? Ou seja, de sentimentos, de emoções, e a gente vai preenchendo. Levando em consideração que a gente era uma folha em branco, ou seja, segundo John Locke, né? E com o tempo a gente vai se preenchendo de sentimentos, de emoções, e lá foi feito o nosso registro através da memória e através das emoções. Oi, Carlinha, amor, tudo bem? O que acontece? Quando a gente nasceu, então eu já ilustrei ali que a gente como se fosse uma folha em branco, né? E com o tempo a gente vai se preenchendo. Ok. E para começar, a gente tem um biógrafo na nossa cabeça que chama RAM, né, que a gente costuma dizer que é o registro automático de memória. Então, esse registro automático de memória, automaticamente, como o próprio nome já diz, ele já registra as nossas memórias. Só que essas memórias que nós temos na nossa cabeça, seja elas ruins ou boas, elas só são permitidas a ser registradas a partir das nossas emoções. Então, ou seja, eu sofro traumas, ou eu sofro frustrações, ou eu sofro coisas boas, e lá está o meu registro automático de memória, registrando todos os acontecimentos, mas essas memórias só se dão mediante as emoções, mediante aquilo que eu sinto. Ou seja, para aqueles que me seguem, sabem que a gente tem por volta de 20 a 25 emoções, a depender do teórico, que são o quê? Sentir tristeza, né? Está com sono, está zangado, está com raiva, está apaixonado, está irado, está alegre, está triste, entre N emoções que a gente nem consegue titular, mas a gente tem muitas emoções, ou seja, de 20 a 25 a depender do teórico. Então, esses padrões de sofrimentos emocionais seriam basicamente isso. Na medida que a gente vai sofrendo coisas na nossa vida, a gente vai padronizando os sentimentos, a gente vai criando nomes para aquele tipo de reação. E automaticamente a gente vai se fechando dentro daquele padrão, porque a gente não quer sentir novamente aquele tipo de reação, aquele tipo de negação, aquele tipo de sentimento, e a gente acaba se fechando. E cá,
Pasme que eu trago para vocês 4 tipos de padrões, tá? Sendo que é o padrão o quê? Padrão 1, medo do fracasso, que é o que a gente vai falar hoje. Eu tenho uma colinha ali para eu não esquecer o nome dos padrões, tá? Temos padrão 2, que é o medo da rejeição. O padrão 3 é o medo da crítica e o 4 é o medo do desconhecido. Sendo que o que tem em comum nesses padrões que eles geram, quando eu falo que é medo do fracasso, medo da rejeição, medo da crítica, medo do desconhecido, o que tem em comum entre eles? O medo, né? Então, o medo, né, de sofrer novamente esse tipo de emoção, né, esse tipo de acontecimentos negativos dentro da gente, que a gente vai padronizando esses sofrimentos emocionais. Então, por isso que a gente fala que o medo é a chave, né? É a chave desses padrões. Ou seja, como que a gente cuida desses padrões, Michele? Atacando o medo. E aí eu fiz uma tabelinha aqui com certas perguntas e eu vou fazer para vocês saberem se vocês estão enquadrados no primeiro padrão. E quando a gente fala do primeiro padrão, que é o primeiro padrão, que é do medo do fracasso, que a gente vai falar hoje, ele acaba discorrendo ali, acaba atrelando diversos sentimentos. Ou seja, quem tem o medo do fracasso, quem está dentro do padrão 1, ele acaba desenvolvendo o quê? Escassez, né? Ele sempre acessa esse gatilho da escassez, sempre se acha um nada, um ninguém. Lembra que é o medo do fracasso? Está atrelado também a teimosia também, porque é uma pessoa que se fecha e não quer mudar, automaticamente é uma pessoa orgulhosa também, né? Traz com ele rigidez, traz com ele culpa, orgulho, vergonha, preguiça. Então são coisas que pessoas dentro do padrão 1 desenvolvem, né? E como eu falei para vocês, são 4 tipos de padrões. Hoje a gente vai adentrar o primeiro. Então nós falamos aqui que nós temos o registro automático de memória, né, que se dá pelas emoções. Nós falamos que temos o nosso biógrafo, né, que é o registro automático dessas memórias, né? E o que acontece? Este registro automático de memória, esse biógrafo, ele tem um power a mais. Eu adoro falar dele. Então, Michele, por que sempre a gente lembra das emoções negativas mais do que nas emoções boas? Justamente por conta desse power a mais que esse biógrafo traz. Ou seja, a tendência é a gente sempre apertar nessas emoções negativas do que nas emoções positivas. Por quê? Porque foram emoções que foram registradas no período traumáticos. E esses períodos traumáticos, ele nos marca, né? E se a gente não tiver autoconhecimento, se a gente não tiver autoestima, se a gente não tiver um ambiente acolhedor, um ambiente que nos ensina a nos amar, esse ambiente que não nos ensina a crescer, né? O que acontece com a gente? A gente acaba padronizando os sofrimentos emocionais dentro da gente, desenvolvendo até mesmo pensamentos disfuncionais. O que seriam os pensamentos disfuncionais? São aquelas pessoas que desenvolvem, porque os pensamentos disfuncionais a gente costuma dizer que são distorções cognitivas, ou seja, a pessoa passa por algumas situações na vida e ela acaba distorcendo aquelas situações, ou seja, lá na frente, o mesmo tipo de situações semelhantes, né, ela acaba desenvolvendo pensamentos disfuncionais e para aquela situação semelhante lá na frente, ela já começa a se remeter àqueles acontecimentos antecedentes. Então ela traz com ela aquelas características de catástrofe, né? Ela traz muito em questão o ser, né? Que é aquela concessão assim, se acontecer eu faço isso, se não acontecer não faço aquilo. E tem também o ser da questão se acontecer, o que será que acontece se eu for lá? Sempre aquela sensação de medo, né? Aquela sensação acidental. Então, esses tipos de pensamentos disfuncionais estão atrelados a esses padrões também emocionais, né? Por conta desses sofrimentos, por conta desse biógrafo que está sempre acionando os padrões e sempre acionando tudo que é negativo na nossa vida, porque ele tem um power a mais, porque foram sentimentos registrados nos momentos mais angustiantes, tá? E por que eu trouxe esses padrões emocionais para vocês, existentes na gente, se a gente não trabalhar? Porque uma vez que a gente trabalha, uma vez que a gente consegue destravar esses padrões, vamos ver o que a gente consegue aqui, o que a gente ganha? A gente ganha motivação, energia, reduz o estresse. Por que reduz o estresse? Porque com autoconhecimento, você se autoconhecendo, você não vai dar o poder ao outro de se irritar.
é um exemplo, né? Você vai ser mais contido, você vai ser mais equilibrado, você vai ponderar situações, você vai filtrar pensamentos, você vai ser menos reativo, você vai saber como intervir, como se interagir, correto? Então, automaticamente, quando você desativa esses padrões, você reduz o estresse por conta desse autoconhecimento que você vai tomando sobre si. Então, você sai menos de si, então você se estressa menos. E você ganha uma inteligência emocional, você fica mais articulado com as situações, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, a Carlinha também tá aí, a coach maravilhosa esteve com a gente ontem, e já ela entra para fazer um adendo, tá bom? Então, automaticamente, a gente desativando também esses padrões, continuando aqui, a gente cria coragem, cria novas perspectivas, porque o nosso olhar muda, né? Aquilo que o primeiro padrão nos trazia, que era uma menção de medo do fracasso, que está aqui entre os gatilhos da escassez, teimosia, rigidez, culpa. Uma vez curado isso, o que acontece? Eu curo o medo também, né? Eu rompo com esse medo de interagir com as pessoas, esse medo de fracassar. Não sei nada desse assunto ainda, tá? E automaticamente, quando você também rompe com esses padrões, você também cria imunidade. Por que cria imunidade? Porque tudo nasce na psique, né? À medida que nós pensamos, nós criamos sentimentos e esses sentimentos criam as nossas reações. Então, uma vez desativados esses padrões de sofrimentos, ou seja, mais autoconhecimento, menos a gente vai acessando essas partes ruins da nossa vida, né? Mais pensamentos positivos a gente vai gerando dentro da gente, né? E com esses pensamentos positivos, automaticamente a gente gera imunidade, né? Que é a defesa do nosso organismo. Michele, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como tudo nasce na psique, o que acontece? Depende da química que você vai gerar para o seu organismo. Ou seja, se eu me estresso muito, logo eu tenho muita elevação de cortisol, que é o hormônio do estresse, liberado no estresse. Agora, se eu tenho muita satisfação, muita alegria, muito controle, né? Eu sei lidar com os sentimentos, eu sei lidar com as ações das pessoas e as minhas também, eu vou gerando mais imunidade no sentido de que ao invés de eu produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, eu vou produzir a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, veja que uma coisa está atrelada à outra. A saúde mental é que manda o comando para o corpo. Então, veja que a gente vai criar novas químicas, né, para a gente. Então, automaticamente, o nosso corpo vai ser são, vai ser saudável, né? E eu coloquei aqui também, uma vez desativado também, a gente acaba acessando esse elemento químico. A Mirielle é minha irmã, Carla, querida, né? Então, a gente vai acessando elemento oculto. O que é o elemento oculto? Michele, agora eu descobri que quando a gente acessa o primeiro padrão ali, que é o medo do fracasso, que ele está atrelado à escassez, à teimosia, à rigidez, à culpa, ao orgulho, à vergonha e à preguiça, né? Eu acessando esse elemento que estava oculto, uma vez que agora eu sei o que ele acessa, o que eu vou fazer? Eu vou de encontro a ele e vou tentar quebrar, tentando fazer totalmente ao contrário. Né? Quebrar com protocolo. Então, quando a gente entra, detecta e age de forma diferenciada, a gente quebra com protocolo. Tá certo? Um exemplo disso é a depressão. A pessoa, até mesmo na depressão crônica, a depressão sempre vai e volta. Mas por quê? Sempre tem um gatilho, o mesmo gatilho. Tá certo? Ou seja, são protocolos, ou seja, são coisas padronizadas que a pessoa... Oi, Raquel, amor. Que a pessoa acessa, é um campo que a pessoa sempre acessa naquela linha e ela entra em ciclos e ela sempre adoece, né? Então, se ela sempre adoece, ela sempre tem um protocolo para adoecer, ou seja, ela sempre tem aquele jeitinho que ela acessa, que ela adentra aquela doença. Vejam, então, que se eu reconheço esse elemento oculto, se eu vejo, consigo detectar onde eu estou errando, eu quebro com o protocolo daquele adoecimento. Então, a tendência é eu não adoecer mais, eu não me deprimir mais. Por isso, que no discorrer aqui dos nossos padrões, a gente vai estar falando da indústria farmacêutica. A pessoa toma remédio,
Aquele remédio basicamente é um paliativo, aquela sua dor de cabeça ela vai cessar, mas depois você vai ter as mesmas dores de cabeça, as mesmas angústias, o mesmo desconforto por conta disso, porque você não conseguiu acessar aquele elemento oculto que você tem que acessar para você se limpar, para você se reorganizar, você se refazer, igual a Carla fala, você se reestruturar, reprogramar, que é a proposta, né, que a Carla traz no projeto dela. Então você tem que acessar esse elemento oculto para você se limpar, senão você vai só se encher de remédio, e a indústria farmacêutica não quer que você descubra isso, só quer que você se empanturrilha de remédio e você só fica naquele paliativo que faz você realmente parar com a dor momentaneamente, porque o seu organismo reage e cria química. Cria o hormônio do prazer, serotonina, combate o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí para ali, na verdade, a dor de cabeça. Mas depois, se você acessar novamente aquele entendimento, aquela reação, aquela situação, aquele acontecimento, volta tudo de novo. Porque esse é o elemento oculto. Você tem que combater o seu elemento oculto. Ou seja, eu adoeço porque eu penso demais nesse problema. Eu adoeço porque eu acesso demais esse elemento oculto. Né? Então nós estamos falando hoje do primeiro padrão, que é o primeiro padrão é do fracasso. No Discorrer da Semana a gente vai estar falando do medo da rejeição, medo da crítica, medo do desconhecido. Então são padrões que a gente precisa acessar. E que para quem continuar aqui comigo, vocês ainda vão ver os tipos de perguntas que eu vou fazer para vocês e já reserva aí papel e caneta e vocês vão responder para vocês. Dentre de 19 perguntas, se você responder 5, você está dentro desse padrão. Mas Michele, quer dizer então que eu estou dentro desse padrão do fracasso, então eu estou doente? Não, você não está doente. Nós temos padrões de adoecimento, nós temos padrões de sofrimentos emocionais, uma vez que a gente não entende quem a gente é, para que a gente veio, que a verdade e a cura está dentro de nós mesmos. A gente tem que parar de recorrer à ajuda medicinal, né? Ah, Michele, então eu não vou mais ao médico? Vai ao médico, porque ao médico é importante, tomar remédio sim, mas o que eu falo aqui, o que eu estou adentrando é você não se tornar escravo do remédio, porque querendo ou não é um paliativo. Porque veja bem, se é uma dor de cabeça que sempre vem pra você, como que você vai viver à base de remédio? Essa dor sempre vai voltar, essa dor de cabeça sempre vai voltar. Então a indicação que a gente dá é o quê? Senta no lugar mais calmo da sua casa, respira, tenta ouvir e entender a sua dor. Ou seja, qual foi o campo antes de eu entrar com dor de cabeça? O que eu estava pensando demais? Ou será que tem alguém na família que sempre me estressa demais? Então veja que você vai correr contra esses pensamentos, você vai correr contra essa pessoa, tá entendendo? Então esses são protocolos de adoecimento, ou seja, passar a se observar o que você acessa antes de passar por essas situações, aí você vai quebrando com o protocolo. Aí que há a educação, de você quebrar com esses protocolos, ok? Então vamos seguir aqui que é muita coisa, né? E automaticamente quando a gente fala de padrões e quando ele está acionado, né? A gente tem que romper com tudo isso e uma vez tudo rompido, a gente acaba ficando feliz em outras áreas, porque uma área está interligada à outra, né? E está ligado também à autoestima, que eu coloquei aqui para vocês, né? Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente constrói sobre a gente mesmo, tudo que a gente constrói, tudo que a gente se percebe sobre a gente. Ou seja, quem muito... É porque eu fiz anotações para não passar desapercebido, tá? Porque quem muito se conhece não se permite adoecer. Veja que já viu aquela pessoa que é gostosa de você ter por perto? Ah, aquela pessoa é gostosa de se ver, de estar por perto, porque aquela pessoa é segura de si, né? Aquela pessoa empoderada. Ser empoderada é isso, é ser seguro de si, saber onde pisa, saber o que faz, o que pensa, como articula as decisões que toma. Ou seja, quanto mais você deixa de acessar esses padrões de sofrimentos emocionais, mais a sua autoestima fica elevada. E automaticamente a autoestima elevada é você saber quem você é, para que você veio, você vai se autoconhecendo demais, e quem auto se conhece demais não se permite adoecer. Em qual sentido? Um exemplo, estou no trânsito, estou brigando com alguém que está no trânsito. Essa pessoa me deixou nervosa, começa a buzinar em cima da pessoa, manda a pessoa para aquele lugar, a pessoa me xinga. Estou fora de mim, estou dando controle para aquela pessoa.
da minha vida, porque eu fiquei irritada, eu me dei o direito de ficar irritada, ou seja, eu me dei o direito de entrar na vibe dela, tá entendendo? Agora, quem auto se conhece, quebra com os padrões. Isso aí, Raquel, guarda que já vamos fazer as perguntas aqui para ver se você se cabe dentro desses padrões, tá? Lembrando que o padrão 2 vai ser na segunda, padrão 3 na terça e padrão 4 na quarta, tá? Então veja que esse negócio de autoestima e de autoconhecimento é uma coisa muito séria. Então, quanto mais você se autoconhece, você menos se permite em ficar aborrecida, em querer entregar o controle ao outro, se aborrecer. Você se controla mais, a sua dor de cabeça vai embora, você se passa a se perceber, vê onde está o seu elemento oculto que você tem que combater. Você passa a ser mais perceptível ao seu ambiente, né? E as coisas começam a mudar. E quando nós falamos também de padrão de sofrimentos emocionais, nós também temos que falar de rótulo. Tem que ter cuidado com o rótulo, porque no discorrer da vida, lembra que nós falamos aqui, nós começamos a nossa live falando igual o John Luke, que ele fala que nós somos uma folha em branco, mas com o tempo a gente vai sendo preenchido, né? E a gente tem que ter cuidado com esses preenchimentos, a gente pode ir no discorrer da nossa vida ganhando rótulos. Você é isso, você é aquilo, e você vai tomando aquilo como verdade, porque se você não tem autoconhecimento, se você de fato não sabe quem você é, o outro te controla. E aqueles rótulos que lhe colocaram viram uma verdade para você, porque você não auto se conhece, você passa anos da sua vida se alimentando em cima daquilo. E o engraçado é que o rótulo que nos é dado e as pessoas preconceituosas à nossa volta, o problema não é com a gente, o problema é com o outro. Mas se a gente não tiver autoconhecimento, a gente não vai entender essa dinâmica. Veja, o exemplo do preconceito. Se uma pessoa fala que você é gorda, que você é isso, que você é aquilo, o que acontece? Você, frente a essa pessoa que está falando mal de você, você é o transeunte, é o mero transeunte que a gente chama, ou seja, aquele que passa por essa pessoa. De fato, essa pessoa que está falando mal do outro não conhece de fato essa pessoa que passa, conhece a si mesmo. Então ela acaba projetando no outro as suas angústias, os seus anseios, suas mentiras, a forma com que ela se vê de forma negativa e chama o outro de negro, de preto, chama o outro de macaco, chama o outro de gordo, de uma forma preconceituosa, tentando rebaixar as pessoas. Mas veja que esses padrões de sofrimentos emocionais, uma vez que a gente aceita esses rótulos, uma vez que a gente não acessa o nosso elemento oculto, a gente não se reconhece, a gente não tem autoestima, não tem autoconhecimento de quem nós somos, as pessoas brincam com a gente, a vida brinca com a gente. Então veja como é sério romper esses padrões, né, de sofrimentos emocionais. Gente, tem uma setinha aqui embaixo assim, ó, tipo uma setinha mesmo, tipo uma pipa. Manda para os amigos, para aqueles que vocês acharem que é pertinente estar ouvindo esse assunto. Tem gente que não gostaria de ouvir, a gente já conhece, né, as pessoas que nos envolvem, que nos tá perto da gente. Mas se vocês sabem que tem alguém que se identifica com o assunto, pode mandar, tá bom? Fiquem à vontade. Mas também se não mandar também tá tudo bem, porque tá aqui quem de fato tem que estar, tá bom? Isso tem que ser determinado, porque se você não for determinado, Ivone, as pessoas brincam com você, né? E então a gente tem que expandir a nossa consciência, sair do automático. Expansão de consciência é isso. Ontem a Carla falou muito sobre isso, né? Você sair do automático, você romper com tudo aquilo que você já faz como um padrão. Ó, tá igual burro aqui, ó, né? Você sai do seu padrão de emoção. Obrigada, amor. Né? Se você sai do seu padrão de emoção, com aqueles sentimentos ruins, disfuncionais, pensamentos disfuncionais, de negatividade, padrões de sofrimentos emocionais, quando você rompe com isso, sai do automático, começa a pensar de fato sobre aquilo que você faz, aquilo que você pensa, e passa a filtrar os seus pensamentos, aí sim sua vida começa a andar. Mas, Michelle, o que tem a ver com os meus pensamentos? É aquilo que eu acabei de falar no início da live. Tudo começa com o nosso pensamento. Tudo começa com o nosso pensamento. Então, a gente pensa, gera sentimentos e com sentimentos a gente age. Ah, Michelle, primeiro a gente não sente, não? Não, primeiro vem os pensamentos. Por quê? Porque como os demais órgãos do corpo, cada um tem a sua função,
O cérebro tem uma função primordial. Por exemplo, coração, bombear sangue. Rins, filtrar o sangue. Cérebro, função primordial dentre as outras que ele tem. Mas qual é a primordial? Qual é a principal? Produzir pensamentos, criar pensamentos. Somos seres pensantes, seres racionais. Então, desde os pensamentos bons, ruins, você vai pensando o tempo todo, o dia todo, pensamentos bons e ruins, o tempo todo, porque essa é a função primordial do seu pensamento. Então, se você não filtra o seu pensamento, o que acontece? Você acaba sendo fica à mercê do seu pensamento. E aí sim você acaba entrando novamente nos seus padrões de sofrimentos emocionais, porque você era uma folha em branco, os acontecimentos foram lhe acontecendo, foi redundante, né? O acontecimento foi acontecendo, né? As coisas vão lhe acontecendo, vão te marcando e você vai acessando cada vez mais essas situações angustiantes. Porque lembra do registro automático de memórias que nós temos? Ele nos permite registrar memórias tanto boas quanto ruins, mas sempre dá um power, ele sempre volta nas situações que nos marcam de forma angustiante. Porque essas sim de fato nos marcaram. Então, se você não tem controle do seu pensamento, se você não filtra os seus pensamentos, você vira escravo do seu pensamento. Então você tem que parar e pensar naquilo que você está pensando. Parece redundante, parar para pensar naquilo que você está pensando, né? Parece piada. Ah, Michele, eu vou parar para pensar naquilo que eu estou pensando? Sim. Qual é o tipo de pensamento que você está tendo? Qual é a procedência daquele pensamento que você está tendo? E ter cuidado também com as pessoas que lhe cercam também. Qual é o tipo de pensamento que essas pessoas lhe ajudam a nutrir? Estão entendendo? Então tudo é um círculo. E você automaticamente quebra com esses padrões, expande a consciência do automático e passa a pensar sobre. E aí você desperta também a cura interior. Que aí vai contra essa indústria farmacêutica. Você começa a achar uma solução para os seus problemas, você começa a ver de fato que a solução está dentro de você, a cura interior. Então não é só meramente você tomar um remédio como paliativo, passador de cabeça, que daqui a pouco você vai acessar as mesmas áreas dos seus sentimentos, das suas emoções e a sua dor de cabeça vai começar de novo. Então é parar, é sentir o que aquela dor está trazendo e acessar aquele campo, aquele elemento oculto, aquilo que você estava pensando antes da dor de cabeça e passar a notar mesmo. Toda vez que eu fico com enxaqueca, quais são as situações que me acontecem para eu entrar nessa enxaqueca? E gente, pasme, a indústria farmacêutica não quer que vocês saibam disso, mas tudo começa na psique. Tudo, sem exceção. Se vocês forem estudar a fundo a psique, vocês sabem a raiz do câncer? A raiz do câncer, o que desenvolve bem de fato mesmo assim, a raiz do câncer é a raiva, é ter nutrido a raiva. A raiva ela pode vir disfarçada no sentido de você se sentir injustiçado, de você se sentir violentado, é a raiva. E o que nutre a depressão é a tristeza. Estão entendendo? Então tudo, olha, veja que está mencionando sentimentos. Então tudo está associado à psique, então tudo começa aqui. Eu acho muito bonito um filme que é A Vida é Bela, né? Não sei se vocês já viram, alguém já viu esse filme, se puder escrever aqui. A Vida é Bela é de um pai que ele transformava o ambiente de guerra para o seu filho. Ele brincava com os soldados, ele debochava daquela situação difícil que ele passava. Mas tudo é o poder da mente. Veja que o homem estava em guerra, acho que era na Alemanha, eu acho que esse filme ilustra o território da Alemanha durante a guerra. E aquele pai, ele trabalhava na mente do seu filho e até para ele mesmo, para ele ficar ali legal mesmo naquela situação. Então tudo é o pensamento, é a forma com que você vê as coisas, a forma com que você canaliza as coisas, a forma com que você decide ver as coisas. Então tudo nasce no pensamento, né? Então já falei aqui também da indústria farmacêutica, né? E o que tem também fora da indústria farmacêutica que nós costumamos a dizer também, tem uma pessoa que está mandando um coraçãozinho aqui toda hora, muito obrigada, tá? Pelo amor, pelo respeito, espero que eu estou me fazendo entender, vocês estão conseguindo entender? Estou tentando, nesses últimos dias, tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês entenderem,
tá bom? Porque se eu não me fizer entender, pra mim não faz sentido, né? Eu tenho que fazer vocês entenderem. Pra mim é isso que tem significado. Então, fora a indústria farmacêutica, que ela não quer que você saiba disso, tem aquilo que nós chamamos também, nós terapêutico, como um mundo sem resposta, né? É aquele mundo fora de você que de fato não tem resposta. Você pode tomar remédio, você pode ir ao médico, mas no fato a resposta está dentro de você. Ah, Michele, então vai ter gente que vai sair da live e vai dizer: ah, Michele não gosta que as pessoas vão ao médico, não sei o que. Não, é se cuidar e ir ao médico. Nós temos que fazer isso, eu também faço isso. Mas é viver escravo do remédio. É aquilo que eu falei pra vocês, pra quem chegou agora. É acessar o elemento oculto, e eu mostrei pra vocês desde o início da live. Que aí vocês vão ter menos dores. Citei aqui o câncer, citei aqui a depressão, mostrei que tudo procede da psique, tudo procede do pensamento. Então, pensamento gera sentimento, sentimento a gente faz. Então, tudo nasce no pensamento. Para quem chegou agora, o cérebro tem a função primordial de criar pensamentos, sendo eles ruins ou bons. Quem vai filtrar o pensamento que fica, que deve perdurar, é você com autoconhecimento. Ok? E quando a gente fala dos padrões, tem a ver com HAD, que é o que a Amanda Dreher fala, né? Tem a ver com hoje, amanhã e depois. Ou seja, você é o fruto daquilo que você pensou ontem, o fruto daquilo que você pensou hoje e aquilo que você decide pensar amanhã. Então, você é o fruto disso. Eu propus para a Carla entrar aqui às 19 horas, não sei se ela ainda está aí. Vamos ver se dá certo, né? Que ontem ela esteve um pouquinho com a gente. Vamos ver se dá certo hoje dela entrar. Então tem a ver com o seu comprometimento com você mesmo. O que será que você está nutrindo, que está ligado ao ontem, ao hoje e aquilo que vem agora? Né? É aquilo que eu falei. É a folha em branco. Quem falava isso era John Luke. Com os tempos a gente vai preenchendo com os nossos sentimentos, com as nossas vivências, sendo elas boas, ruins. Mas qual o comprometimento que você tem frente àquilo ali? A partir de hoje, você como adulto consciente que você é hoje, porque você tá tendo essa informação aqui hoje, então cabe a você mudar o hoje em diante. Veja que você já foi o resultado daquilo tudo que você sentiu antes, né? E não se culpe por isso, porque a cabeça que você tem hoje você não tinha antes. Então tudo é crescimento, tudo é evolução, e a gente vai crescendo mesmo. A vida é assim para todos nós, né? Então, esse comprometimento que você tem que ter com você todos os dias é: quais são os tipos de pensamento que eu estou nutrindo, tá? Então, o tipo de nível de comprometimento que você tem com você tem tudo a ver com a sua força. Ou seja, ninguém vai vir e vai pegar você pela mão para você tomar uma nova decisão. Então, o seu comprometimento, a sua nova postura daqui por diante é que vai mudar a sua vida. E nesses padrões a gente vai vendo de sofrimentos emocionais, a gente vai vendo com o tempo que a gente vai adquirindo sentimento de raiva, e com o tempo a gente vai assimilando medo. Veja que está aumentando a roupagem. E com o tempo você vai tendo a frustração. Olha quanta coisa vai pesando em você. Isso é para ilustrar. Com o tempo vem os abusos, porque você está fora de você e você se torna permissiva e as pessoas vão abusando de você, que você está enfraquecida, e você vai só se fechando nos seus sentimentos. Viram o quanto vai acumulando e você vai se fechando? Veja bem. E esses sentimentos só vão piorando, só vão te clausulando, vão te fechando. E com o tempo você vai desenvolvendo crenças limitantes. E essas crenças limitantes te impedem de enxergar a vida como tem que enxergar. Ok? E essas crenças limitantes, você chega à conclusão de que eu não posso, eu não consigo, eu não vou romper. Vira uma prisão. Isso mesmo, Carla. Sem a gente perceber. Olha o quanto que a pessoa vai se clausulando, vai se fechando.
E aí só fica o nariz e a boca mesmo, para fora. E a pessoa naquilo vai pedindo socorro, socorro. Então, no rompimento dos padrões de sofrimentos emocionais que vão nos empregando, nós vamos nos libertando da culpa, da raiva, de tudo aquilo que nos aconteceu que a gente não tinha culpa. Porque é como John Luke diz, né? Nós somos uma folha em branca e a gente vai sendo preenchido com o tempo. E é isso que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Quer que você consuma cada vez mais dipirona. Isso é forte, dá até vontade de chorar. Me perdoa. Dipirona, paracetamol. Mas você vê que quando você vai se libertando de tudo isso, você vai se tornando muito mais bonita, colorida e leve. Olha só, preto, que a gente tá. Amém. Legal, vocês estavam conversando sobre isso, né? Legal, fico feliz. Então, esses pensamentos disfuncionais que vêm pra gente, igual eu tinha falado que era uma distorção cognitiva, é basicamente isso. Você vai se limitando, isso vai se fechando e você vai criando crenças limitantes, não posso, não consigo, vai se fechando. E esses pensamentos disfuncionais que você vai carregando com você, vai criando, ele traz o sentimento de catástrofe. A pessoa acha que tudo vai dar errado. Ele traz a questão do ser. Será que se eu fizer vai dar certo? E se eu for lá, o que será que vai acontecer? Veja o que tem em comum no padrão 1, 2, 3 e 4 é o que, gente? A palavra medo. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que ache que não vai conseguir, vá com medo mesmo. E lá você vai romper e vai acontecer o melhor dentro das suas possibilidades. Vai indo, você não sabe mais quem você é. E aí, se você não sabe, vou salvar, tá, amor? Para quem puder, manda um aviãozinho, para quem achar que é pertinente, né? Que alguém veja. Se não mandar também tá tudo bem. Então, o que acontece? Retomando aqui. Se você não sabe mais quem você é por conta desses padrões de sentimentos, você entra em estágio de vigia. Tem pessoas que não dormem mais, tem insônia. Vou salvar, amor, tá bom? Entra em insônia por conta disso, estágio de vigia. A pessoa acha que ela vai resolver aquele problema pensando naquele problema, mas você não destrava um trauma pensando no trauma. Você destrava o trauma exercendo a técnica de romper com o protocolo. Deixa eu anotar aqui, toda vez que eu adoeço, que eu fico com muita dor de cabeça, fico com enxaqueca, saio fora de mim, quais são os tipos de pensamento que eu tô tendo, que tá me tirando fora do sério, e você vai se estudando, ok? Então, hoje, padrão. Primeiro padrão, medo do fracasso. Segunda-feira, medo da rejeição. Terceiro, na terça-feira, medo da crítica. E quarto, medo do desconhecido. Então, o que tem em comum nos padrões é o que? É o medo, que vai nos fechando, vai nos impossibilitando. Todo mundo pegou aí caneta e papel para as nossas perguntas? Para você ver se você está enquadrado no primeiro padrão? Então, se você está no primeiro padrão que hoje nós estamos estudando, que é o medo do fracasso, você vai desenvolver ali a escassez, você vai desenvolver ali a teimosia, de forma inconsciente, tá, gente? Você vai desenvolver ali a rigidez para com as pessoas, a culpa, o orgulho, a vergonha. O orgulho e a vergonha, o orgulho por conta de quê? Porque se eu tenho medo de fracassar e às vezes eu tomo até mesmo a âncora da agressividade para tentar vencer a vida, eu tenho aquele orgulho que eu não quero que ninguém chegue perto de mim, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade você está frágil, precisando de ajuda. Perceber todos esses elementos ocultos e você acessando essa região, você vai romper com o orgulho que automaticamente lhe tira também a vergonha sobre isso. Então uma coisa está interligada à outra. E se você tem sentimentos de medo de fracasso, você também tem preguiça. Né? Porque vão te fechando esses padrões de sofrimentos emocionais como nós ilustramos aqui. Então vamos para a pergunta. São 19 perguntas. Se vocês
detectarem 5 respostas mais ou menos dentro dessas 19 perguntas, tá? Vocês já sabem que vocês sofrem do medo do fracasso, de forma inconsciente pelas coisas que lhe passaram na vida, tá bom? Mas não se culpe, porque voltando novamente, eu quero ser realmente redundante para vocês não se culparem, para vocês entenderem mesmo. Porque nós fomos uma folha em branco e com o tempo ela foi preenchida. Então as coisas que vão nos acontecendo não é culpa nossa. Boa parte, né? E tem coisa que a gente permite, que a gente não toma atitude, a gente não faz como Débora, né? A gente não toma Israel, né? A gente toma as rédeas na mão. A partir do momento que a gente já sabe que não está acontecendo, né? Mas é ver essas perguntas, ver se você detecta alguma coisa, mas ver você dentro desse padrão, dentro desse medo do fracasso de forma inconsciente, mas não se culpar, porque são coisas que lhe aconteceram durante a vida, né? E você se perdeu e por você não ter essa autonomia, não ter esse autoconhecimento, você foi se permitindo. Mas hoje você já vai detectar aqui o que de fato está acontecendo e você vai agir de forma contrária. Então o mecanismo é esse, essa agenda que nós chamamos na terapia. O exercício, a agenda de hoje é essa. Eu vou fazer as perguntas, nessas que você se identificar, tá bom? Vocês vão fazer o contrário, tá? Aí no discorrer da segunda, que a gente adentrar o padrão 2, na terça, padrão 3 e na quarta, padrão 4, aí tem outros tipos de pergunta. Aí o que acontece? Você vai romper com aquele padrão de resposta. Você vai se permitir fazer o contrário, tá bom? Que aí eu vou falar para vocês o que vocês estão acessando ali no padrão 2, 3 e 4. Ó, um exemplo, só não vou falar tudo, senão vai perder a graça. No medo do fracasso, como eu tinha falado, vocês acessam escassez, teimosia, rigidez, culpa, orgulho, vergonha e preguiça. Já no 2, no medo de rejeição, você desenvolve apego, dependência emocional, sensibilidade, mágoa, não merecimento, vitimização. Tá vendo que são coisas diferentes? Então vamos para a pergunta. Pergunta 1, vamos ver se vocês detectam pelo menos 5. E a depender da resposta, se vocês se encaixarem, a resposta é fazer o contrário, ok? Então vamos lá. Minha vida travou? Você sente que a sua vida travou? Responde aí para você. Pega papel e caneta e responde para você essas 19 perguntas. Minha vida travou? Sim ou não? Pergunta 2. Posso? Muitas pessoas negativas estão perto de mim? Tem muitas pessoas negativas perto de mim? O que tem a ver com isso, Michele? Porque ao mesmo tempo que eu sou negativa, eu atraio pessoas negativas. Perdão, a Carla ontem falou disso. Lei da reação. Lei da atração. Então, se eu sou negativa, logo eu vou permitir pessoas negativas perto de mim. Porque se eu não auto me conheço, se eu não tomo rédea da minha vida, eu me torno permissiva a qualquer pessoa de entrar na minha vida. Estão entendendo? Então, primeiro, minha vida travou. Segundo, eu sou negativa e tem pessoas perto de mim negativa. 3, não me considero feliz em alguma coisa? Responde aí. Não me considero feliz em alguma coisa? 4, bocejo muito e fico sem energia? Essa é a 4. Bocejo muito e fico sem energia? 5. Posso para 5? Falta algo na minha vida? Eu sinto que falta algo na minha vida? Esse é o 5. 6. Tem um sentimento negativo ou mágoa? Porque se você se considera uma pessoa fracassada e você acessa a teimosia, se você acessa a culpa, a rigidez, a preguiça, até mesmo a culpa de algo ter lhe acontecido, você sempre deixa a mágoa perdurando em cima de você, né? Porque você não permite também perdoar o outro, né? Por aquilo que o outro lhe fez também. Mas veja que a terapia é muito interessante, que corta aí, corta cá também, é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que eu estou tratando vocês, eu estou me tratando, veja, entende?
A Mireia colocou dinheiro. Dinheiro é bom, né? 7. Tomo muitos remédios. Ou seja, o medo do fracasso me remete a muitas vezes querer tomar remédio. Porque se eu tenho uma atitude de fracasso dentro de mim, se eu não me acho autossuficiente, então eu volto pouco para dentro de mim. Eu mais tomo remédio do que eu volto para dentro de mim, porque eu me sinto culpada. Veja os elementos: me sinto culpada, me sinto rígida, me sinto fechada, me sinto com mágoa, volto menos para dentro de mim se eu me sinto fracassada e atrás desse tipo de coisa. Então a tendência é tomar mais remédio e voltar menos para dentro de mim. 5. Sofro muito com 8, perdão. Sofro muito com dores. E que dores são essas, Michelle? São dores específicas. Tem uma especialização em terapia que só diz onde está a sua dor específica e aquilo é remetida à área que você está passando na sua vida. Por isso que tem a acupuntura, tem, dentre outras, massoterapeutas, dentre outras funcionalidades dentro da terapia. Então a dor do fracasso pega muito a área do joelho e das costas. Tá muito pesado de forma inconsciente. Eu não consigo carregar tudo. E automaticamente eu me curvo muito, olha o joelho, porque eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de errar, então eu uso muito o joelho. Então as dores que mais perduram, tá certo? Nesse primeiro padrão será que eu sinto muitas dores no joelho, nas costas e nas articulações? Já vai respondendo aí. 9. Minha mente não para, só vivo acelerado, não me permito relaxar. Porque a pessoa com esse medo de fracasso, ela volta menos para ela. Vive mais funcionalidade do outro, em querer dar conta, em querer não errar, em querer dar solução para as coisas. Veja, está todo o tempo acelerado, minha mente acelerada, não se organiza, não para. 10. Me comparo muito com as demais pessoas. 11. Fico remoendo coisas do passado. Isso é um exercício, tá, gente? Até eu mesma, às vezes, fico remoendo coisas do passado. Por quê? Por conta do pensamento. Aquilo que nós falamos, os nossos pensamentos, eles vêm no automático. Pensamentos ruins, pensamentos bons. Então, a gente tem que filtrar o tempo todo os nossos pensamentos. Ah, Michelle, essa é terapêutica, beleza? Mas os pensamentos negativos e os pensamentos positivos vêm também na minha vida. E toda hora eu tenho que me policiar. E toda hora eu me pego nesses pensamentos negativos. Então, com autoconhecimento, a gente vai filtrando quais tipos de pensamentos que devem perdurar. Ok? 12. Brigo muito com cônjuge, com amigos, com parente. Me cobro muito também. Porque o medo do fracasso é isso. Veja que quanto mais você se volta para você, nós falamos da autoestima, quanto mais você volta para você, quanto mais você resolve seus problemas, quanto mais você se vê mais capaz de resolver aquele problema dentro de você, que tudo fica resolvido dentro de você, menos você briga. Porque você não procura ter razão, você procura ter paz. Estão entendendo? Né? É o exemplo do trânsito que eu dei para vocês. Se eu não tenho medo do fracasso, eu sou uma pessoa forte dentro de mim, resolvida, eu dou menos autonomia para o outro, para ter o poder de eu xingar ele também, brigar com ele no trânsito. Eu deixo ele brigando, buzinando, reclamando, mandando ele para aquele lugar, xingando a minha mãe. Eu não vou entrar no mesmo nível, tá entendendo? Então a tendência, para quem não tem o medo do fracasso, é voltar mais para dentro de si e não querer brigar com o outro para não ter razão. Ela quer ter paz. Então a pergunta 12 foi: brigo muito? O 13, procrastino muito as coisas? Ou seja, jogo muito as coisas para frente? Coisas que eu posso fazer agora, eu jogo para frente. Sendo que todos nós procrastinamos, tá bom? Quero que vocês observem uma coisa. Para quem quiser, veja aí um viewzinho que eu fiz aí sobre procrastinação. Acho que não é nem de 4 minutos. Todos nós procrastinamos, porque todos nós temos prioridades na nossa vida. Mas essa
Veja que é uma procrastinação leve, né? Porque todos nós procrastinamos, todos nós temos prioridade. Então tem coisas que a gente realmente joga para frente. Mas essa procrastinação, quando eu falo procrastino muito as coisas, é no sentido, será que eu jogo tudo para depois? Será que eu não quero resolver agora? Fico com medo de fracassar? Veja. 14. Me esforço muito e nada muda. Eu tenho essa sensação de que eu me esforço muito e nada muda. Pergunta 15. Perdi forças e não busco os meus sonhos. Veja que você está tão presa nesse medo do fracasso que você nem sonha mais. E o que é o sonho, Michele? Olha que interessante. Para a terapia, para a psicologia, o que é o sonho? Só ilustrando. Quando então você está presa ao medo do fracasso, você se esforça muito e você não sonha muito. Ou seja, o que é o sonho? O sonho nada mais é o fruto da realidade. A pessoa passa o dia todo pensando, vamos supor, em casamento, um exemplo. Porque é o campo psicológico da pessoa naquele momento. A pessoa vai sonhar com o casamento. Porque é aquilo que a pessoa passou a nutrir naquela semana, naquele dia. Então o sonho é o fruto da realidade. Um exemplo disso, uma criança quando sonha, ela pensa, exemplo, tá? Ela sonha com um super-herói, mas para ela sonhar com aquele super-herói que tem capa, ela tem que sonhar primeiro com aquela estrutura de realidade, qual que é? O homem empoderado, porque ela já viu um homem, estrutura de um homem, e ali ela põe a capa de super-herói. Então veja que o sonhar é o fruto da realidade. Então se eu tenho medo do fracasso, eu perdi minhas forças e não busco os meus sonhos. Ou seja, a minha realidade está tão distorcida e eu tenho tanto medo de fracassar que automaticamente eu não sonho mais. Eu tenho pesadelo. Pergunta 16. Tenho doenças que vão e voltam? Veja o ciclo que nós falamos. Então, se você, dentro dessas perguntas, você toma muito remédio, automaticamente é uma pessoa que sempre está adoecendo. Por quê? Eu tomo um remédio que é um paliativo. Veja que a indústria farmacêutica não quer que você veja dessa forma. Lembra que nós falamos aqui no discorrer da live? Então eu tomo muito remédio como paliativo, a dor passa, mas depois ela volta. Então a pergunta 16 é, eu tenho uma doença que vai e volta? Né? Porque é diferente de você fazer uma terapia, você vai tratar dentro de você de fato o que está acontecendo. As pessoas que fazem terapia, gente, adoecem menos. As pessoas que fazem terapia, que acessam um elemento oculto dentro dela, aquilo que nós falamos durante a live, o que acontece? Ela toma menos remédio, ela volta mais para dentro dela, ela para ouvir a dor. Ela não pensa, opa, não vou tomar o remédio de forma automática porque eu estou sentindo dor. Deixa eu ver aqui quais são os gatilhos mentais que eu acionei, quais são as coisas que eu estou fazendo, e lista mesmo, escreve as coisas que eu estou fazendo antecedente àquela dor, àquela enxaqueca. E vocês vão se descobrir quais são os elementos ocultos que vocês sempre acessam em via de regra. E vocês acabam caindo na mesma dor de cabeça. E pode ser também aquela pessoa que você tá perto, que sempre te aborrece. Então é cortar esse tipo de pensamentos e cortar esse tipo de pessoa na sua vida, ok? Então à medida que eu vou me conhecendo, vou me fortalecendo, eu vou contra esse tipo de coisa. Eu vou não sendo muito permissiva com as coisas a entrar dentro de mim. Que é diferente de você falar um oi, falar bom dia, ajudar alguém. E é diferente de você andar com pessoas que te deixam doente, você se permitir se deixar doente. Então veja que uma pessoa, quanto mais autoestima ela tem, mais autoconhecimento, mais liberta, mais segura de si, ela dá menos autonomia para que o outro more aqui, para que o outro que é tóxico ganhe liberdade, né? Então pergunta 17. Não sei minha missão de vida. Responde aí. Isso, pensar positivo sempre, né? Porque os pensamentos negativos também vão vir, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente nutre, né, Ivone? Com aquilo que a gente já falou. Tem problema de joelhos e articulações? É uma pergunta que nós fizemos, né? Ilustramos aqui. E tem depressão? E por que a pergunta é se tem depressão? Porque é diferente de tristeza e depressão. A tristeza é uma das emoções, entre as 20 e 25 emoções que nós temos, é a tristeza. É um emocionômetro isso aqui, né? É importante as crianças
já saber as suas emoções que ela tem, por que passam, que aí já vai crescendo um adulto feliz e resolvido. Então a pergunta final do padrão 1, se a pessoa tem depressão ou já teve. Porque é diferente da tristeza, que é uma das emoções que nós temos. Porque as emoções, elas vão oscilando. É tristeza, é alegria, tá irada, apaixonado. Já a depressão, não. É aquela tristeza infundada, que ela não passa, que ela perpetua ali e ela mexe com a nossa vida emocional, a nossa vida funcional. Então, aquelas coisas que você fazia antes, você acaba não fazendo mais. Porque ela mexe na sua vida funcional. E o interessante é que a depressão é diferente de tristeza, porque a tristeza, ela fica ali, hora felicidade, hora angústia, né? Ela vai oscilando os tipos de sensações, os tipos de emoções. A depressão não, é sempre ali aquela tristeza. Mas, Michele, perdi meu cachorro, perdi meu namorado, perdi meu marido. Isso é depressão? Tô muito triste? Não. As pessoas confundem muito. Você tá muito triste. A depressão em si, ela vem sem causa, a tristeza. Então veja que é algo orgânico, veja que é algo químico, veja que realmente é uma doença e você tem que acessar elementos ocultos para você quebrar com esse protocolo. Porque é permissivo sim, e é razoável uma pessoa ficar triste porque perdeu o filho, perdeu o namorado ou se separou. Veja que há motivo para essa tristeza, entendem? Já a depressão não. Na sua vida tá tudo bem, mas vem aquela tristeza que não sai nem por um decreto. E é aquela tristeza que não sai, não oscila com as outras emoções que nós temos e ela mexe com a minha vida funcional. Ou seja, as coisas que eu fazia eu não faço mais. Tá? Então, uma vez que vocês identificaram dentro dessas perguntas pelo menos 5, então eu quero que vocês comecem a partir de hoje a fazer o contrário. Se permitir mais. Então veja que as palavras em comum que tem nesses padrões que nós ainda vamos discorrer e vamos destrinchar durante a semana que vem, segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Veja que a palavra em comum é o medo. Então detectou? Rompa com medo. Tá com medo? Vai a si mesmo com medo. Exerce o contrário dessas respostas, dessas perguntas que eu acabei de fazer para você agora. É assim que se quebra o protocolo. Bom, se eu tô vendo aqui que a minha vida travou, vou tentar destravar. Pergunta 1. Bom, se eu tô vendo aqui que a minha ando com pessoas negativas, então quer dizer que eu sou negativa, então eu já vou mudar meu ciclo de amizade. Então, eu não me considero feliz, então a partir de hoje eu já sei que a felicidade está dentro de mim, não na indústria farmacêutica e nem nas coisas que me acontecem, que eu devo ser firme, ter minha autoestima elevada, meu autoconhecimento. Bocejo muito? É normal você bocejar, né? É sinal de que você não é psicopata. Até brinco assim, né? Porque isso é inerente aos marcadores somáticos. Se a pessoa boceja perto de você, claro que evidentemente pelo neurônio espelho você automaticamente também vai bocejar. Mas esse bocejo que eu falo é com muita frequência. Você tá com preguiça, você tá limitado, você tá com medo de fracassar. Então, vou procurar ter mais energia. Tomar sol, que é fonte de serotonina, ou tomar vitamina D. O sentimento negativo e mágoa que eu tenho, vou tentar trabalhar isso. Ao contrário, porque quem fica com mágoa, toma realmente veneno no lugar do outro. O que me aconteceu, não tive culpa. Eu era uma folha em branco, mas agora fizeram um registro em mim. Então veja que agora vocês têm que operacionar de forma inversa. Então essa é a solução. Então veja que para a gente acessar esses traumas, a gente não precisa ficar revendo ele toda hora nesse registro automático de memória que nós temos. É revendo traumas e traumas e traumas, e quanto mais eu mexo nesse trauma, mais eu machuco. Você não vai se curar mexendo nesse trauma. Já acessamos ele aqui agora fecha esse ciclo, ok? E como que se melhora tudo isso? Não acessando esses traumas todo dia, toda hora. É com técnica. É agindo tudo ao contrário daquilo que você fez até hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem dados relevantes para a gente fechar essa live de hoje. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Vejam o quanto os problemas da sociedade estão hoje atrelados à mente. Antes de eu ver se a Carla tá aí para eu chamar você, Carla. Não sei se a Carla vai entrar hoje.
Veja se não tem realmente ligação com as nossas emoções. Quero trazer dados para vocês antes de eu encerrar essa live de hoje. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai adentrar o padrão 2, que é o medo da rejeição. Ok? Veja, então vamos para os nossos dados. Veja se não tem relação com as nossas emoções. Brasileiros são os mais ansiosos. Tem a ver. Por quê? São as pessoas que mais ficam em WhatsApp e redes sociais. Então, se você ficar muito acelerado, logo você é muito ansioso. Em redes sociais, agita muito. Depressão aumentou 18,4% no mundo. A maioria é mulher. Sim, autoconhecimento é libertador, né, Raquel? Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus já estava dando uma ordem. Será que você se autoconhece o suficiente até para você ter a capacidade de amar o outro? Mas comece por você. Veja como a Bíblia já é generosa com a gente mesmo, né? Então, quando fala aqui nos dados aqui, depressão aumentou 18,4% no mundo e a maioria são mulheres, o que acontece? As mulheres têm muito depressão por conta de serem romantizadas, de serem mais sensíveis no campo das emoções. Então, nós temos que nos fortalecer. Temos que ser mais pela gente. Ah, Michele, é ser egoísta? Não, pense um pouquinho mais em você também. Eu costumo dizer assim para as minhas amigas que a gente tem que pensar demais na gente, pensar no outro também, mas enquanto a gente é mulher, a gente tem que pensar dobrado na gente. Porque eu vou trazer dados aqui para vocês, pode não fazer sentido para você, mas para mim faz muito. Um exemplo. População carcerária, ou seja, prisão. Tem muito mais mulheres abandonadas pelos seus parceiros quando são presas do que homem. O homem às vezes pode não valer nada, mas sempre tem uma mulher ali com ele. Onde eu quero chegar? Ou seja, mulher muito mais romantizada do que os homens. Nos asilos, se você for lá para ver se tem mais homem e mais mulher, quantas mulheres tem lá? A cada 100, um exemplo, 20 são homens. Um exemplo, o homem ele pode ter errado, pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas sempre tem uma mulher para acolher esse homem. E você, mulher, quem é que te acolhe? Michele, está sendo egoísta com a figura masculina? Não, até porque quando eu falo de sistema familiar aqui, eu sempre adentro que a gente não deve, em função de querer aumentar o ibope da mulher, desfazer da figura masculina, não. Ambos são importantes dentro do sistema. Mas veja que quando os dados trazem aqui que as mulheres mais entram em depressão do que os homens, é no sentido disso, somos romantizadas. As mulheres permitem certas coisas, se abrem para qualquer coisa. Tem que ser fortalecida sim, tem que ter mais vigilância sim, tem que ver a sua aposentadoria sim, tem que estudar sim, tem que se resguardar sim. Às vezes a mulher quer abraçar o filho, quer abraçar o marido, mas a cruz é para todo mundo. Tem um pedacinho dela para o seu marido, tem um pedacinho para o seu filho e tem um pedacinho para você. Por mais que você queira cuidar de todo mundo, mas cada um vai passar um pedacinho nessa vida. Essa é a lei universal do crescimento. Se a pessoa está passando por certa coisa, você tira a pessoa dessa situação, o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar para a mesma situação futuramente. Porque o próprio Deus quer explicar para essa pessoa como ela deve reagir nesse tipo de situação. Aí você vai lá e tira a pessoa dessa situação, a pessoa vai voltar na mesma situação futuramente, porque a pessoa não aprendeu naquela situação. Então ela entra em ciclos repetitivos, ciclos viciosos. Então a tendência aqui da mulher se deprimir mais, veja que nós estamos falando de padrões de sofrimentos emocionais, nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de psique, de sentimentos, inclusive tudo parte do pensamento. Então quando eu falo que mulher se deprime mais, adoece mais, a gente tem que se resguardar enquanto mulher, de forma dobrada, né?
Consumo de antidepressivo aumentou 74% em 6 anos. Consumo de antidepressivo aumentou no Brasil 74% em 6 anos. Muita gente deprimida. Se o antidepressivo aumentou 74% no Brasil em 6 anos, porque tem poucas pessoas pensando. A indústria farmacêutica quer isso, né? Quer que você tome dipirona, paracetamol, de forma viciada o tempo todo. E aquilo vai somatizando no seu organismo, aquilo é uma química, daqui a pouco somatiza em quê? Em doença. Porque você já está sentindo raiva, rancor, alto índice de cortisol por conta do estresse. Tudo isso adoece a sua célula. O açúcar adoece a sua célula. Vamos falar disso em uma outra live, porque eu quero falar da dieta cetogênica para vocês, que é super importante no tratamento de epilepsia, no tratamento do cérebro, coisa também que eles não divulgam. E tem mais pessoa demente do que tudo mais a partir da Revolução Industrial, porque mais se consumiu produtos industrializados e ricos em açúcar. Então a tendência é a pessoa adoecer mais. E buscar Deus já foi mais do que comprovado nesses dias pela neurociência, que a fé, Ivone, muito bem, a fé, ela nos remete à esperança. E a esperança produz em nós o quê? Perseverança. Uma coisa vai puxando a outra, né? Bem dizia aquele versículo. Paz, perseverança, perseverança, puxa outra coisa. E é isso mesmo. A Bíblia já é pura verdade. Então já foi comprovado pela neurociência que quando você tem fé em Deus, você automaticamente tem esperança, e quando você tem esperança, você tem perspectiva de dias melhores, e automaticamente com essa perspectiva de dias melhores você pensa coisa boa, e no seu organismo é acionado químicas boas como a serotonina, hormônio do prazer. Então veja que uma coisa está atrelada à outra. Outro dado aqui, 72% de pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque o problema está dentro da pessoa. A pessoa não sabe de fato o que ela quer, como ela é. Aí para preencher vazios ela sai, né, tomando rumos na vida, mas às vezes está insatisfeito. Mas por quê? Está satisfeito dentro de si. Veja, voltar para dentro de si, né? Então a solução está dentro de vocês. É isso que eu quero que vocês pensem. Então, eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Fé faz bem para o cérebro. Sim, porque você vai formar aí um conjunto de hormônios, né, e neurotransmissores, tudo positivados. Então, ao invés de você produzir cortisol, que é aquilo que o estresse produz na gente, é cortisol e adoece as nossas células quando em excesso, né? Já a fé produz o que? A serotonina, hormônio do prazer, da felicidade, da esperança. Tá certo? Tem alguém que queira falar alguma coisa, queira escrever? Olha, foi muito bom ter estado com vocês. Pleno sábado. A pessoa fica aqui porque a pessoa ficou muito insistente. Me tomou no coração, quero agradecer. E que vocês saibam que cada conteúdo que eu selecionei aqui foi com muito amor, muito carinho, muito respeito a todos vocês. Para aqueles que puderem, compartilhem, tá bom? Para aqueles que puderem, ao final dessa live, porque daqui uns 5 minutinhos eu vou salvar e vai estar no feed, no meu Insta, puder comentar também o que achou, tá? Vai ser um retorno para mim. Oi, Ivone, obrigada, querida. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigada mesmo. Que bom que você ficou aqui até o final, né? Sinal de que eu consegui me fazer entender e sinal de que eu toquei o seu mundo com alguma coisa, não é mesmo? Então, para aqueles que acharem pertinente, compartilha. E às vezes também a gente acha pertinente para algumas pessoas, mas de fato as pessoas estão precisando e a gente não está nem sabendo. Então, para aqueles que puderem compartilhar, eu vou salvar a live, mas primeiro eu vou escrever umas coisinhas. Isso leva uns 5 minutinhos e já vai estar lá no feed. Se vocês puderem compartilhar, se puderem comentar. E aí, segunda-feira, estaremos juntas às 20 horas, tá bom? Raquel, em respeito a todos e a você também,
20 horas na segunda-feira tá bom pra você também? Porque a Raquel tá no outro país, né? Tá bom pra você também? Eu quero você, quero Vanessa, Ivone, as demais pessoas do Facebook que tá atrelado aqui, que não acusa. O Periscope também que tá ligado. Tá certo? Grata, Vanessa, que me falou de você. Ô, Vanessa, viu? Vanessa foi uma amiga, né? Beijo grande, vou compartilhar aqui. E você pode, Raquel, na segunda-feira, às 20 horas? Por conta de você estar em outro país, se puder esse horário, vai estar bom, será? Que aí todos vocês estarão aqui, né? Então, eu quero Vanessa, Ivone e os demais que puderem estar aqui. Tá ótimo. Tá certo, então, amor. Então, segunda-feira, meninas, às 20 horas. E aos meninos também, que tá pelo Periscope e pelo Facebook. Tá bom, meus amores? Se puderem, compartilha. E daqui a 5 minutinhos vai estar no feed. Quem puder comentar para dar uma força. Porque tem gente que passa lá na curiosidade e vê que o conteúdo, se eu me fiz entender ou não, se foi pertinente, a pessoa vai tirando pelos comentários, né? Então tá certo. Beijo, fiquem com Deus, tá bom? E tem um finalzinho de sábado feliz e curte, né? Faz aquela oração do dia e fica positivadas, tá bom? Beijo, meus amores. E na segunda-feira a gente vai falar sobre o medo da rejeição, que é o segundo padrão, tá bom? Obrigada, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.